Olha, rápido intervalo e eu já volto falando com César Romão, um dos maiores palestrantes do Brasil. Já, já. Estamos de volta com o Tribuna Independente, são 9 horas e 13 minutos, estamos ao vivo para todo o Brasil. Olha, atualmente ela é uma das profissões mais desejadas do Brasil. Bem remunerada, a carreira de palestrantes cresce a passos largos no nosso país. Um serviço bastante procurado pelas grandes e médias empresas, tornou-se um ramo bastante sedutor aos brasileiros. Mas o que a gente faz para ser um bom palestrante? Vamos saber agora com um dos maiores palestrantes do país, o escritor César Romão. Vamos lá. César Romão, escritor, palestrante de grande sucesso, não só no Brasil, mas em várias outras partes do mundo. Muito boa noite. Boa noite, prazer imenso estar com você, Alcides. Eu estou lendo aqui, mas acho que isso, 15 anos treinando palestrantes, é isso mesmo? Exatamente. Esse é um trabalho que eu nunca divulguei muito, né? Mas hoje, com o grande número de alunos, os alunos acabam comentando, né? E aí a história acaba indo para mídia, as pessoas acabam se interessando. Se está falando de treinar palestrante, então é sinal que você, telespectador, que gosta de dar palestras, ou então sonha em dar palestras, tem que aprender alguma coisa, é isso? Eu tenho um treinamento, ele é praticamente o único no Brasil. Tá. Porque ele é um treinamento que leva alguns meses, e é um treinamento que realmente coloca a pessoa na estrada das palestras. Não é um curso, é um treinamento. E isso tem feito aí a diferença na vida de muita gente. Ao longo desses anos, eu já tive o privilégio de treinar grandes palestrantes que estão no mercado hoje, artistas, militares, CEOs, diretores de empresa. Porque às vezes não é que a pessoa quer ser palestrante para entrar nesse mundo fascinante, porque é um mundo de um glamour imenso. Muita gente quer ser palestrante para viver esse glamour no mundo das palestras. Existe também aquelas pessoas que precisam aprender a fazer palestras para lidar com a sua equipe, para falar com os colaboradores da sua empresa. Então, esse trabalho ele é bem antigo já na minha carreira. Então, não estamos falando só de fazer um show diante de milhares e milhares de pessoas no Teatro Municipal. Nós estamos falando aqui de alguém que é líder lá naquela empresa, precisa estar à frente, precisa se colocar, se posicionar de uma forma correta, é isso? Mas por onde é que ele começa? Pela postura? A primeira coisa, nesse treinamento da Alcides, o primeiro item, ele é um pouco dramático, né? Porque é uma avaliação. Então, dentro do meu treinamento, todos passam por uma avaliação. Alguns passam pela avaliação, outros não passam. Porque o meu compromisso com o aluno, ele é muito grande. Eu quero que o aluno tenha sucesso. Eu quero que ele entre realmente no mercado. E sempre deu certo, né, durante esses anos todos. Eu fico mais ou menos na situação de avaliação como aquele médico que é procurado pelo paciente, e o paciente diz assim: doutor, eu quero fazer uma lipoaspiração e perder tantos quilos. Né? E aí o médico diz a você: olha, você tem que emagrecer 9 quilos primeiro para depois fazer a lipo. O paciente sai e fala assim: o médico não é bom. Porque vai ter ali um exercício a ser feito, é isso? Qual é o exercício então que ele vai fazer? Primeira coisa, passou na avaliação, você tem características para se tornar um palestrante. Passou na avaliação, ótimo. A primeira coisa de um palestrante é você ter uma história, é você ter um motivo, é você ter uma missão. Se a sua missão for ganhar dinheiro, esquece. O palestrante tem que ter uma missão. Ele tem que ter algo grandioso para fazer pelo mundo, para fazer pelas pessoas. Então, a gente começa a discutir essa missão. Mas e se ele não tem? Não será palestrante. Não será? Não será palestrante. Na minha opinião, não será. Muita gente insiste e entra na carreira, mas dura pouco. E depois de alguns anos, às vezes as pessoas me escrevem: puxa, Romão, eu tinha que ter te ouvido naquele dia, naquela avaliação, realmente eu investi e não deu certo, eu não me tornei o que eu queria. Para tudo na vida existe um preparo, para tudo na vida existe uma didática. E para ser palestrante, isso também é necessário. Esse treinamento você vai aprender, primeiro, a descobrir a sua missão, a descobrir as características que você tem para atuar
como um palestrante. Aprender a montar a sua palestra, vai aprender a lidar com o público, a lidar com o palco, vai aprender a escrever um livro, vai aprender a escrever artigos, tudo aquilo que um palestrante realmente precisa construir para ter a sua carreira. Ô Romão, nesses dias alguém me pedindo uma orientação me disse assim, não dá para eu ser palestrante, eu não sou engraçado. Eu nunca tinha ouvido essa frase ou essa associação. Tem alguma relação em ter que ser engraçado para ser palestrante? Sim e não, porque existem tipos de palestras que elas são um entretenimento. Tá. Então a pessoa tem que ser engraçada. Por exemplo, às vezes a empresa quer entreter os seus colaboradores. Então ele tem que levar alguém que tenha esse apelo. Mas a maioria do mercado, tanto no Brasil como o mercado externo, nos Estados Unidos principalmente, as coisas são mais sérias. As pessoas querem mais conhecimento, querem mais experiência e querem coisas que elas possam praticar. Querem uma informação que o colaborador dele possa executar imediatamente. Quando acaba a palestra, ele diz assim, bom, e aí, o que é que eu vou fazer aqui com essas informações? Eu consigo colocar em prática? Eu vou melhorar a minha empresa? Eu vou melhorar os colaboradores da minha empresa com essa informação? Isso eu ouço muito. E eu recebo pessoas que são extremamente engraçadas. E aí eles querem fazer palestras sérias. É um conflito. Sim. E eu recomendo, eu falo, olha, eu acho que você não é uma pessoa para fazer palestra séria, eu acho que você é uma pessoa para fazer uma palestra engraçada. Então a gente vai criar, tem espaço para isso. E bastante, porque o número de convenções hoje no Brasil é muito grande. Tanto é que se você for fazer uma reserva hoje, as empresas que fazem reserva para eventos, elas estão praticamente fazendo reserva 6 meses antes nos hotéis. Nós nem temos hotéis suficientes hoje para atender todos os eventos que acontecem no Brasil. Olha, temos questões, perguntas de telespectadores, visto que são 9 horas e 20 minutos de todo o Brasil, você participando. E se lembrem, nessa noite nós vamos dar, na verdade, 4 ingressos, mas 2 deles podem ser seus. Quem sabe você não acessou ainda, redevida.com.br/tribuna, escreve simplesmente assim, eu quero esse show na Casa de Show Terra da Garoa em São Paulo. Você vai ganhar o jantar, vai ganhar esse show maravilhoso. Mas vamos lá, Luiz Henrique Casoni, questões, perguntas pelo Brasil afora. Dalcides, nós temos aqui a mensagem do Juliano de Jundiaí, aqui no interior de São Paulo. Ele diz o seguinte, olha, noto que as palestras com temáticas de motivação e autoajuda são as mais oferecidas no mercado atualmente. A pergunta dele é a seguinte, olha, para um bom orador e que deseja montar uma palestra, ou seja, um palestrante iniciante, que tipo de temáticas ele poderia oferecer como novidade no mercado? Olha, eu até conversava isso, o doutor Nilton Oliveira, que será a sua pauta aqui em breve, que também é um grande palestrante, ele praticamente me fez a mesma questão agora há pouco, aqui nos bastidores. Todo palestrante, Dalcides, tem que ter uma grande história para contar. Essa história tem que ser uma experiência, de preferência uma experiência de vida. Se ele não tiver uma grande história para contar, ele tem que ter uma grande informação para passar. Ele tem que ser um super acadêmico. Essa grande história eu não posso construir para as pessoas. Essa história tem que ser das pessoas. Porque o palco é um lugar, na hora de uma palestra, hoje principalmente, eu vou deixar um aviso aqui aos palestrantes todos, né? Não aos grandes fenômenos que temos no Brasil. Aliás, eu acho que os palestrantes brasileiros são melhores do que os americanos em termos de desenvolvimento de palco, essa desenvoltura que o brasileiro tem, não tem palestrante no mundo que tenha. É muito importante que o que você levar para o palco possa ser conferido ou aferido. Por quê? Porque as pessoas hoje vão consultar na hora o que você está dizendo ali, se aquela experiência é sua. E acontece, às vezes o palestrante se empolga, aí ele pega uma história que é de outro e conta como se fosse dele. Então, o grande palestrante hoje, na hora de preparar uma palestra, você tem que se fazer essa pergunta. Eu tenho uma grande história? Eu tenho uma grande experiência? Eu tenho um grande conteúdo para passar para as pessoas? Então faça essas 3 perguntas e na resposta você vai encontrar aí o tipo de palestra que você deve preparar. Você já recusou alguém? Bastante. Aliás, é a missão mais difícil. E eu tento ficar amigo das pessoas depois, porque é muito difícil você falar não para alguém. É muito difícil você explicar para a pessoa que aquele não é o momento. Agora, existem pessoas muito interessantes. Existem as pessoas que não passam na avaliação do treinamento para palestrantes, mas elas, Romão, o que é que eu tenho que fazer para passar nessa avaliação? Já é uma postura É uma postura interessante. Esta pessoa,
eu vou me dedicar a ela como se ela fosse um aluno, até ela desenvolver as competências. Por quê? Porque ela criou esse interesse. E competência a gente desenvolve. Talento também. Às vezes a pessoa não tem talento para alguma coisa, mas de repente se você começar a desenvolver esse talento, auxiliar a pessoa a desenvolver esse talento, ela pode adquirir esse talento. E aí eu passo a ser um meio coach desta pessoa no auxílio para que ela desenvolva essas competências para atuar. Aí o dia que ela tiver, volta, faz a avaliação novamente e pode começar a sua carreira. Disciplina é realmente assim fundamental para qualquer coisa na vida? A disciplina? A disciplina é fundamental. Começar por horário, né? As pessoas normalmente em eventos não têm relógio. Então a disciplina ela é o que vai te manter no mercado. Porque um aluno indisciplinado hoje, ou um palestrante indisciplinado, dificilmente ele volta a segunda vez. Então chegou atrasado, faltou. E pior, né? Às vezes existem palestrantes que fazem manifestações pessoais em relação ao público. Então acaba discutindo com o público, isso também é terrível. Não, existe uma série de detalhes no tema disciplina, né, onde a gente aborda no treinamento, e alguns são indisciplinados, mas ao término do treinamento ele fica disciplinado, porque ele vê a importância da disciplina, e que sem a disciplina ele não teria o desempenho necessário para ser palestrante. Tem que, seu papel, estou entendendo assim, uma espécie de um coach, assim, alguém que vai corrigindo a rota para que o palestrante acerte isso. Que pergunta bacana. Eu vou dar um esclarecimento a você que talvez as pessoas não tenham muita noção disso. Existe uma grande diferença. O que eu faço, eu chamo de mentoring, que é diferente de coach. O coach, ele não precisa ser formado naquela área e também não precisa ter experiência naquela área. Ele é um conselheiro, ele é um orientador que você consulta. O mentoring, não. Ele precisa ser formado naquela área, ele precisa ter estudado aquilo e ter conseguido êxito naquilo que ele está ensinando. Então, o mentor, na realidade, ele precisa vivenciar. Eu mesmo fiz curso com praticamente todos os palestrantes internacionais, tenho uma relação ampla com todos os palestrantes do Brasil, você mesmo sabe disso, sempre traz alguns aqui que fazem parte do seu programa. E o coach, ele necessariamente ele não precisa ter essa vivência. Então, neste caso, como eu não faço um curso, eu faço um treinamento, eu sou um mentor, eu sou o mentoring, quer dizer, é a pessoa que viveu aquilo, é a pessoa que tem um currículo que hoje tem mais de 1.400 palestras realizadas já, e é aí que está a diferença. Quer dizer, você vai aprender com um profissional que realmente vivenciou, não só academicamente, mas também no universo da experiência. Romão, tem gente também que assim não é muito voltado à leitura. Eu tenho percebido que assim quando não se lê, vai falar sobre o quê? Tem gente também que é um blá 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 danado, né? Você será a mesma pessoa que é hoje daqui a 5 anos, se não ler nenhum livro. Daqui a 5 anos, se você ler livros, você será uma pessoa diferente. Então, é muito importante, no treinamento, inclusive, nós temos uma série de livros que eu recomendo que as pessoas leiam relacionadas ao trabalho dele, dependendo da área que ele escolheu. Vamos supor, o palestrante resolve fazer um evento, ele fala, Romão, eu quero ser um palestrante de vendas, eu quero ser um palestrante de liderança, eu quero ser um palestrante motivacional, eu quero ser um palestrante para ensinar empreendedores. Então, ele vai ter que estudar a área dele. E é muito importante a leitura. Por quê? Porque você vai ao palco. Você vai passar uma informação que terá efeito na vida das pessoas. E a vida de palestrante, ela tem um certo glamour que é muito interessante, porque a pessoa acredita que ela está lá sentada na plateia e ela deve acreditar em quem está no palco. Ela foi lá para ouvir algo que possa mudar a vida dela. Então essa é uma das grandes missões do palestrante. Então o que é que você vai passar para essas pessoas se você não leu, se você não estudou? Eu tenho um caso interessante, eu tenho alunos que não têm formação acadêmica, mas eles são autodidatas. Você discute qualquer assunto com ele. Exato. Então a importância da leitura é muito grande. E lembre-se, né, ela transforma você. Né? Um livro transforma. Temos questões e perguntas, vamos lá. Dalcides, nós temos aqui a mensagem da Cida de Salvador, na Bahia. Um abraço aí para todos os baianos que estão acompanhando a nossa programação. Estou chegando aí para o Carnaval, hein? Essa semana estou chegando aí a Salvador.
A Cida diz o seguinte, ó, ao montar uma palestra, devo tentar patrocínios para custear as despesas e assim não cobrar a entrada, ou você acredita que o público deve pagar para assistir às palestras? Existem vários modelos de atuação em eventos. No meu treinamento, as pessoas aprendem todos eles e como fazê-los, inclusive como elaborar um evento. A melhor maneira é você se tornar um especialista naquilo que você determinou e aquilo que você escolheu. Por quê? Porque aí você será uma pessoa levada para os eventos. Você será uma pessoa contratada para os eventos. Agora, por outro lado, existem palestrantes que partiram para o lado dele mesmo ser o organizador do evento dele. Então ele tem o patrocínio, o público paga o ingresso para assistir aquele palestrante. São opções de carreira. Tem várias pessoas participando aqui, a Cíntia e o Paulo César. Eu quero dizer aqui da minha admiração pelo programa, eu assisto juntamente com meu esposo todos os dias, a gente vibra com os temas trazidos. Ô Cíntia, Paulo Sérgio, beijo no coração de vocês, Paulo César, e tenho certeza de uma coisa, hein? Por causa desse público aí, né, interessado, que vibra com a gente, que faz o programa com a gente, é que a gente se motiva a todos os dias trazer pautas interessantes, como a gente está procurando nessa variedade desta noite. Falando em motivação, como é que você tem analisado, por exemplo, esses jogadores que têm essa linha assim mais motivacional naqueles encontros lá no vestiário ou fora do vestiário? Eu já treinei muitos esportistas, né? Muitos deles já passaram pelo treinamento de palestrante. E tudo é uma experiência. Você tem que ter dentro o que você está transmitindo. Você tem que andar à sombra das suas palavras. Então, numa questão de um esportista motivador, ele tem que ser um exemplo, ele tem que ser um líder. O líder é aquele que é seguido, é aquele que, se você fizer o que ele está fazendo, pode dar certo para você. Essa é a questão. Então, quando um esportista quer ser motivador, a grande pergunta é assim: o que ele fez? Ele foi um grande jogador? Ele foi um grande líder, ele teve conquistas, e é isso que ele vai dividir, que é normalmente o que os esportistas dividem com o público, a sua experiência de êxito na carreira. Eu quero te agradecer, César Romão, palestrante e escritor. Um grande sucesso não só aqui no Brasil, mas em várias outras partes do mundo. Seus livros estão em mais de 51 países hoje. 51 países. Olha o nível. É nosso comentarista aqui no Tribuna Independente. Meu amigo, obrigado mais uma vez por ter vindo. Obrigado. Eu quero deixar um recado ao seu público. Se você realmente tiver interesse, né, em ser palestrante, fica aí, facebook.com/Romão César. Você pode acompanhar todos os dias, Dalcide. Eu posto mensagens, eu posto artigos. Só a leitura do Face, você já vai ter muito material para começar a entrar nesse grande universo. E o mundo hoje precisa mais do que nunca de pessoas que tenham algo a entregar. E essa formação toda sem custo nenhum, né? Basta Exatamente. acessar lá o Face. Obrigado mesmo, meu amigo.